Graça e paz, igreja, amém? Para ganharmos tempo, abra suas Bíblias em Mateus 12, versículo 26. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 12, seu versículo 26. Até 26 até amém? Vamos assim ler para ganharmos tempo. Perdão, igreja. Vamos assim, versículo 47. Até os 50. Mateus 12, 47 ao 50. Aleluias. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse a alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meus irmãos e minha mãe. Amém, igreja? Quem está em pé, santa, dando glória a Deus. Essa palavra, igreja, é algo que Deus traz para mim e para você nesta noite, como uma certeza que Ele está conosco, que Ele quer nos ensinar e nos mostrar que Ele é Pai, e não apenas Senhor, porque quem é pai e mãe sabe o que quer dos seus filhos, o que espera dos seus filhos, e o que quer para seus filhos. Assim é Deus conosco. Mas o Senhor Jesus, naquele tempo, Ele tinha os irmãos dele. Porque apesar de ser o primeiro, Ele não foi o único filho de Maria. Mas naquela ocasião, Ele estava reunido com alguns. Entre estes estava junto com ele os seus discípulos. E chegaram os seus irmãos e a sua mãe, procurando por ele. Foram até ele para dar o recado. Mas a resposta do Senhor Jesus pode até ter desagradado alguns. Porque naquela hora, Ele pode ter dado um recado que serve para mim e para a igreja nesta noite. Se você observar, se nós observarmos esse texto, a palavra de Deus vai dizer que ele estava reunido com algumas pessoas e os seus discípulos. Ele estava ali e de repente chega Maria e seus irmãos. E alguém vai avisar a ele
que aqueles que estavam como família carnais de Cristo estariam ali. Só que Cristo responde a este que eis que estão ali fora. Foi o que ele ouviu. A sua mãe e os seus irmãos. Mas ele, porém, responde e disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Vocês podem perceber que há duas interrogações. E no versículo 49, ele prossegue dizendo: e estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, estes são os meus irmãos e a minha mãe. Amém, igreja? Então vamos aprender um pouco com o Senhor. Eu digo à igreja que, como nós sabemos que de nós não vemos nada. Eu não sou ministra, eu só sou adoradora, mas soldado no quartel tem que estar preparado. E o vaso não se manda. E quando Deus quer entregar o recado, Ele tem endereço certo. E se nós estamos no quartel, se nós somos vasos, se nós somos servos, Deus vai mostrar para mim e para você que Ele é conosco. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu desapareça. Porque nós temos que entender, igreja. Nós precisamos de conserto. Nós precisamos de fortaleza. Nós precisamos de discernimento e entendimento. Porque nesses últimos dias, estamos vivendo os dias trabalhosos. E a palavra diz, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Mas o amor de Deus permanece eterno. E lá em Atos, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, uma das cartas dele, ele diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa. O Senhor disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu diz que está fraco, é aí que você está forte. Mas o que leva o Senhor a falar isso para Paulo é o que ele vê no coração, no interior deste homem. Ele sonda e esquadrinha a igreja. A mim e a você. O oculto e o escondido Deus conhece. E nessa passagem o Senhor Jesus assim diz: que todo aquele que faz a vontade do Pai Celestial é irmão e mãe dele. Então aqueles irmãos de Cristo que chegaram com a Maria, sua mãe, não faziam parte, não estariam sendo irmãos em Cristo, reconhecidos por Ele como filhos de Deus. Seria carne, seriam realmente iguais perante o homem, mas diferentes diante de Deus. Por quê, igreja? Irmãos em carne, gerados da mesma mãe, sim. Mas o valor que Cristo deu foi os irmãos espirituais. Ele apontou para os seus discípulos e disse: eis aqui os meus irmãos e a minha mãe. Então, igreja, o que Deus nos diz essa noite, que nós temos que entender uma coisa. Passamos por guerras, conflitos diários. Há muitos textos na internet que diz: Deus só permite as grandes guerras para os seus melhores soldados. Porque Ele não vai dar uma luta que Ele não saiba que nós tenhamos capacidade de vencer. Ele não vai permitir
lutas em nossas vidas para nossa derrota, mas é para nos capacitar, nos fortalecer e para testar a minha e a sua fé e nos mostrar que Ele está no controle de tudo. Mas depende de mim e de você, igreja. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E o Senhor Jesus, assim Ele diz, que nós não tenhamos que viver vendo a visão carnal. Porque na casa tem vários vasos. Vários vasos existem numa casa. Tem Provérbios, uma passagem que diz: tem vaso de honra e vaso de desonra. Tem vaso de prata, de ouro, de cobre, de barro. Pode até ter de madeira. Mas a nossa estrutura foi feita do barro. Por quê? Estando na mão do olheiro, se quebrar, ele pega e refaz. Se rachar, ele pega e modela de novo. Porque está na mão do olheiro. E quem é o olheiro? Aquele que sabe trabalhar com a matéria-prima, que é eu e você, igreja. Ele sabe como tratar a mim e a você. E eu digo: Senhor, tu trata com cada um individualmente. As minhas guerras não vai ser igual a do irmão Júnior. A do irmão Júnior pode não ser igual a do nosso pastor. Porque Deus tem um projeto específico para cada um. Mas vai levar para o mesmo lugar. Mas nesse processo, Ele vai ter que nos tratar. Porque Ele diz: o perfeito sou eu, a perfeição é minha. Para eu estar em vocês, eu tenho que tirar de vocês o que não provém de mim e o que não me agrada. Para resplandecer através de vocês o que eu sou. Então, igreja, nós temos que fazer essa autoanálise. Porque família de Cristo, Ele mesmo diz: a minha família, meus irmãos e mãe, são os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então não vamos botar pai, mãe, irmão, filho, filha na frente do grande Deus. O amor de Deus é soberano, é. Mas será que o nosso também é por Ele? Será que o nosso amor por Ele vai estar sendo parecido com o amor dEle para conosco? Porque no momento das lutas, às vezes a gente fraqueja, a gente desanima. Mas a gente sabe que existe um Deus. Mas e por que a gente não crê que a gente vai vencer aquele processo, aquela pequena adversidade? A passagem de Deus que diz que o Senhor Jesus estava dormindo na proa do barco. E o vento estava revolto, o mar estava bravio. E ele dormindo. E Deus estava nos altos céus. E onde é que estavam os discípulos? Apavorados. Chegando ao ponto de chegar até Jesus e dizer: mestre, iremos perecer. Por quê? Onde está a confiança? É no que você vê ou no que você crê? É no que você pode pegar ou em quem você pode confiar? Porque família, igreja. Aí eu faço que nem a nossa pastora, para podermos entender o que Deus quer de nós nesta noite.
como Ele sempre vem nos mostrando o que Ele quer da sua igreja, que é eu e você. O que significa família? É grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos, etc. Pessoas cujas relações foram estabelecidas por casamento, por filiação, por processo de adoção, enfim. No figurativo, grupo de indivíduos ligados por um hábito, costume, comportamento ou interesses oriundos de um mesmo local. Isso que significa família. E onde nós nos encaixamos? Naquilo que Cristo diz: aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, estes são meus irmãos e mãe. Quem não faz isso, não vai estar sendo. E qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Aí tem uma passagem que Ele mesmo diz: seja santo em toda a vossa maneira de viver, pois eu sou santo. E por que eu estou dizendo isso, igreja? Tem pessoas que se afastam da presença do Senhor sem motivo nenhum. Aí diz: porque o irmão estava me olhando feio, porque as irmãs estavam conversando e rindo, olhando para mim. A ferida não veio daqui, ela vem de lá de fora. O que nós estamos buscando aqui é o tratar, é o curar, é o purificar, é o limpar, o restaurar e a união com aquele que há de ser nosso Senhor. Porque a palavra de Deus diz: sem santidade é impossível ver a Deus. Não vai entrar bagagem. E todas as vezes que o Senhor diz: não coloca as coisas materiais diante de mim, não coloca parente diante de mim, não te mandei eu, faz o que papai pede. Porque quando está lá, não é o homem que vai socorrer, não é o homem que vai consolar, não é o homem que vai sustentar e não é o homem que vai proteger. É Deus. Aí eu vejo os irmãos dizendo: não é porque nós somos bons, não. Não é porque nós merecemos, não. Mas porque Ele é misericordioso. E a graça dEle nos cerca. Enquanto que nessa noite, o Senhor diz: a quantidade não gera qualidade, igreja. A quantidade não gera qualidade. Mas você pode ter certeza que a qualidade vai gerar quantidade. Se você fizer o melhor no seu trabalho, você vai gerar qualidade. E vai ser admirado e honrado. E vai ter exaltação. Mas desde quando você busca fazer de qualquer jeito, até aquilo que você sabe fazer bem feito, você não vai ser elogiado. E se você tiver alguém que lhe elogie, pode ter certeza que essa pessoa quer lhe rastrear, puxar seu tapete, lhe ver pelas costas. E está lá fora falando mal de você. Ou vai fazer intriga contra você com o seu chefe. E dizer: está vendo como ele fez? Está vendo como é que está? Por quê? Não é a quantidade que está importando. Você pode entregar a quantidade, mas o que vai ser avaliado é a qualidade, igreja. Não é a quantidade, é a qualidade. Tem uma parábola que diz
que a floresta estava pegando fogo. Os animais todos ficaram apavorados. Todos. De elefantes, leões, enfim. E o rio estava ali, próximo. Mas apenas um ser, uma pequena beija-flor, teve coragem, iniciativa, de ir lá no rio, pegar uma gota de água e vir até aquelas chamas enormes e lançar. E ainda foi julgada e criticada por isso. Mas a única resposta que ela deu foi: eis que estou fazendo a minha parte. Então é isso que Deus quer de mim e de você, igreja. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita. Não. Nem buscar analisar o erro do irmão. Não. Porque isso Deus contempla. E a palavra de Deus diz que essa peleja não é minha, não é sua. Então entrega a Ele em oração. Bota no joelho. Ninguém mais quer pagar preço, ninguém mais quer jejuar, ninguém mais quer orar, ninguém mais quer descer, ninguém mais quer renunciar. Mas quer as bênçãos, quer as vitórias, quer a coroa de glória. Sem renúncia? Aí muitos dizem, Cristo veio sem pecado e morreu como um pecador. Para dar chance a mim e a você de estar com Ele no céu de glória. E Ele disse, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. E Ele não usou coisas sobrenaturais, Ele usou coisas humanas. Lá em Gálatas está escrito, 6 ou 9 é mais forte do que 16. Os frutos do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, temperança, longanimidade, gozo, fé, amor e paz. Contra esses não há lei nem há pecado. Mas aquele que é a obra da carne é 16. Mas esses 9 vence esses 16. Se esses, pelo menos a metade desses estiver em mim e em você, igreja, Deus nos dá vitória. Mas tem que ter, antes de mais nada, o reconhecimento que nós somos pó. Nada. Falhos, imperfeitos, fracos e precisamos daquele que é forte, eterno, soberano, perfeito, Deus. Porque, como Ele disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tira o meu eu, Senhor, e enche-me com teu eu, Espírito Santo. O que é o meu eu? Cada um sabe. O que precisa ser deixado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado, na presença de Deus e por Deus. Mas é individualmente, é particular, igreja. Porque Deus não envergonha, mas Deus espera a certeza daquela palavra que diz, Senhor, Tu és tudo para mim, na prática. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça e eu desapareça na prática, igreja. Falar, eu posso falar e ouvir. Mas o que mais me importa é ver e viver a verdade daquilo que está escrito aqui. Sabe, quando eu estava na Assembleia, aí tinha pregadores que usavam aquela passagem, quem diz que roubava, quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. Mas antes, trabalhe. Faça com dedicação o que é certo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passarem, que tudo se faz novo. Que a falsidade não faça parte mais desta criatura que está em Cristo. Que a mentira, que o engano, que a hipocrisia não faça mais parte dessa criatura que está em Cristo. Porque se permanecer, eis que Ele mesmo diz, não teremos parte com Ele.
Porque nós sabemos o que significa hipocrisia. Nós sabemos o que significa não ter parte com alguém. Mas nós sabemos também que Ele não nos dá exemplos de coisas impossíveis. Ele colocou de Gênesis até Apocalipse exemplo de homens e de mulheres como eu e você, igreja. Mas todos tiveram um processo na presença de Deus. Só que aí a gente vê uma passagem que diz o Deus de Isaac, de Abraão e de Israel. Por quê? A quem ele fez a promessa? Abraão. E através de quem ele cumpriu? Isaac. E quem veio a ser Israel? Jacó. Então prestem atenção, igreja, que cada homem desse teve um processo na presença de Deus. E eu e você não é diferente. Aí as mães chegam e dizem, foi Deus que me deu. Meu filho, minha filha. Amém, glória a Deus. Mas Deus também diz que aquele que dá, ele também pode tomar. E por que pode fazer isso? Porque ele não é o homem para que mintas, nem o filho do homem para que se esqueça ou se arrependa. Ele tem intimidade com muitos aqui. E muitos dizem que conhecem a voz desse Deus. Papai quer usar muitos e muitas neste lugar. Mas tem muitos que botam a família antes do Senhor. Mas quando precisa, busca a Deus. Deus é barganha? Não. Família de Cristo foram aqueles que agradaram e obedeceram ao Senhor. Porque, igreja, nesses últimos dias, estão ferindo o Espírito Santo. Estão entristecendo o Espírito Santo. Eu louvo a Deus que tem irmãos sinceros, irmãs sinceras verdadeiramente. Como disse o louvor, tem os remanescentes. Mas ainda tem o orgulho no meio da igreja. O orgulho carnal que não impede de ir ao teu irmão. Ah, eu não errei. Não importa. Quantas vezes temos que perdoar? 70 vezes 7. E quantas vezes temos que pedir perdão? E a quem eu vou pedir perdão? Essa semana eu vi a irmã falar. Eu acho engraçado a irmã, porque ela faz prova de Deus e Deus mostra para ela que verdadeiramente Ele se alegra com o jeito dela. A humildade, a simplicidade, a sinceridade é o que agrada a Deus. Porque não adianta eu falar aqui agora, igreja, para vocês, o que eu estou falando, e lá na frente eu agi de outra maneira. Tem os meus familiares aqui, tem o diácono Anderson, a diaconisa, minha mãe, meus irmãos, enfim. E eles me conhecem desde quando eu comecei e até hoje. Então eu busco em Deus que tire de mim e que possa fazer aquilo que Ele diz que faz, justificar. Por quê? Eu posso ser julgada, eu posso ser criticada, mas se for por causa da verdade, o Senhor diz, bem-aventurados sois. Se injustiçados, criticados e ofendidos forem por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Então, se for por causa disso, eu glorifico a Deus.
Mas por eu ser carne, entristece, entristece. Mas eu pedi a Deus que eu só tivesse um sentimento, que fosse a tristeza. Porque a válvula de escape é o choro. Joelho no chão, lágrimas nos pés do Senhor, como aquela mulher que lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e levanta a renovar. Porque o Senhor disse, se o teu coração não te condena, tem paz com Deus. Então, igreja, eu creio que essa noite não é algo que Deus faça assim, mas não é impossível. Porque como pai, Ele espera o melhor dos seus filhos. E Ele quer o melhor dar aos seus filhos. Mas Ele quer os seus filhos como exemplo para os que estão aí fora. Para que através da minha e da sua vida venham a ser salvos homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que estão nesse mundo de ilusão. Mas só que eu e você está preocupado com a nossa vida material e carnal? E a palavra de Deus diz, busca o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é casado, faz as coisas de casado. Mas quem é solteiro, a obra de Deus. Porque a casa de oração precisa ser cuidada. Mas os varões têm responsabilidades? Têm. As varoas também. A família, igreja. Deus só pede para a gente ter cuidado de uma coisa. Quando nós ultrapassamos o limite do respeito. Meu direito termina quando o da irmã Jéssica começa. Porque eu respeito ela. E eu creio que ela também me respeite. Mas se eu ultrapasso esse limite, eu estou mostrando para ela que eu não respeito. Porque eu vou ofender e vou entristecer a irmã. E assim é na nossa família, igreja. E assim é dentro da casa de oração. Aí muitos dizem, não é família. É família sim. A própria Bíblia diz, nesse texto, nós somos família de Cristo. Mas aqueles que não agradam, aqueles que não servem, aqueles que não estão em Cristo, não vão ser família. Só se eu e você fizer o papel que o Senhor disse que teríamos que estar fazendo. Ide, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Fazei discípulos. Aí sim. E quando isso acontecer, terá uma pedrinha na sua e na minha coroa. Irmãos, a igreja pode não estar cheia de pessoas, mas ela é cheia da presença de Deus. Deus exorta, corrige a quem ama. Deus consola, Deus renova. E a cada momento Ele mostra que quem nos chamou, nos capacitou e nos está fazendo chegar até aqui, nos garante aquilo tudo que nós precisamos, que é Ele. E vai nos dar aquilo que nós esperamos, que é a vitória. A maior vitória é estar com Ele nos céus de glória. Aí eu digo, Senhor, ainda falta alguns, mas eu creio. Mas como é que eu creio?
Porque o Senhor disse que nós temos que primeiro examinar a nós mesmos. E depois ver se a gente consegue, se a gente pode. Mesmo se a gente puder, vai para o joelho e pede a papai para fazer. Porque ele pode usar qualquer um. Até mesmo a palavra ou louvor para chegar e falar aquilo que a igreja, o irmão ou a irmã precisa escutar. Como um pai amoroso que ele é. Mas a palavra nos dá autonomia também para dizer se teu irmão tem algo contra, se você tem algo contra o irmão, chega até ele, fala com ele. Se você tiver dele um amém, você ganha seu irmão e glorifica o Senhor. Mas se não, pode buscar outro, se a justiça e a verdade estiver com você. Mas se ainda assim o irmão ou a irmã não te ouvir, entrega a Deus, porque a sua parte você fez. Mas não se esquive daquele que te guarda, daquele que te ama, daquele que te abençoa e daquele que está contigo a cada momento, que é Deus. Não é por causa do homem que você vai se afastar de Deus. Porque se você está até aqui hoje, não foi por causa do homem, foi por causa de Deus. Muita gente lá fora já passou por muita afronta de pessoas que estão lá fora. Mas ainda preferem os de lá de fora do que estar aqui. Porque diz, há muito hipócrita, há muita falsidade, há muita mentira, há muita panelinha, há muito disse-me-disse. Primeiro, busca papai para limpar o teu vaso. Porque aqui não tem perfeito, não tem perfeita. Aqui tem buscando limpeza e santidade para estar com aquele que é perfeito. Em nossas fraquezas, que ele nos faça fortes. E como o Pai nos ensine a chegar até o céu de glória. Porque quem é pai e mãe sabe o que precisa dar a seu filho e a sua filha, para que ele possa ser um homem e uma mulher de caráter. Porque a índole vem de dentro. Mas o ensinamento e a educação vem de casa. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque depois de crescer, ele não vai se desviar da verdade. Ele pode sim não estar servindo, mas o que ele tem como verdade, ele não vai estar abrindo mão. E no tempo de papai, ele vai estar voltando. Porque vai ter aquele processo do Deus trabalhar no vaso. O filho pródigo veio com a marca. E ele chegou e disse ao pai, eu não sou digno que chame de teu filho. Mas ele passou um processo lá fora. Então todos vão ter que passar. Não é só os espirituais, mas os que estão aí fora também. Busca a Deus para poder continuar ensinando os teus filhos no caminho do Senhor. Para que Deus sustente os teus filhos na presença dEle. Para que Ele seja o professor, o pai, o protetor deles. Porque o mundo jaz no maligno. E as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Então o que eu digo a Deus é, eu não espero do irmão o que eu não estou disposta a fazer ou dar. Ou ser. Eu esperar do irmão Júnior que ele seja humilde, simples, é bom. Chega aqui a paz do Senhor, meu irmão, como é que a senhora está? Está bem? É ótimo. Mas se eu chego para ele, fecho minha cara, não dou, eu passo direto, não dou a paz, não faço a mesma coisa, depois que ele não fizer o que ele sempre fez, eu não vou achar ruim.
Porque quem não fez a parte que cabia seria eu. Reciprocidade, igreja. O povo lá fora não está vindo aqui por causa de mim e de você. Porque eles assim dizem, que as nossas atitudes não condizem com aquilo que assim falamos aqui, lá fora. A nossa família nos vê. Estamos cercados por uma nuvem de testemunho, igreja. E paramos para analisar isso? Não. Foi uma promessa para mim e para a tua vida. Através de você e de mim, a nossa família, a nossa parentela se renderia ao Senhor. Mas permanecemos como o Senhor nos quer. E buscamos nele aquilo que nós precisamos. Porque eu e você a gente não pode. Para que nós consigamos ser o que Cristo diz que nós somos espiritualmente. Seus irmãos e irmãs. E foi mais além, mãe. Enquanto que hoje, a dissensão, a desunião, a intriga, a contenda, a inveja, separa a igreja do Senhor. As coisas que eram do mundo, estão dentro da igreja. E o que é para ser da igreja, não pode se dizer que vai estar no mundo. Por quê? Quem limpa é o Espírito Santo. E se eu e você não desce na olaria, não busca essa limpeza, não busca esse renovo como Naamã, para subir limpo, quem é que vai fazer? Ninguém. Ninguém. Não deixe o inimigo enganar, igreja. Ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele veio para matar, roubar, destruir e engana. E eu tenho mais uma coisa a acrescentar, ele envergonha. Não se iluda porque o inimigo ele envergonha. E o pior é que a vergonha não é para uma pessoa só. Aí vai taxar a igreja inteira. Olha a irmãzinha daquela congregação que fez. Olha o irmãozinho daquela congregação como está. E aí passa aqui, bem vestido com a Bíblia debaixo do braço. E vai. Por quê? Porque assim diz, o perfeito é Deus. Ele é perfeito. Mas o Senhor Jesus diz: vinde como está, mas não para permanecer como está. Como foi louvado aqui. Vem, meu filho amado. Vem como está. Cheio de carrapicho, cheio de bicho, cheio do que for. Mas o pai, o pastor, ele vai cuidar. Ele vai tratar. Ele vai tirar. E ele vai colocar no aprisco a ovelha limpa. Para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é pai, para mostrar que ele é Senhor. Mas se a ovelha se faz como aquela sem, não é o pastor que é culpado. Porque você viu que as 99 está lá. Mas a de número 100 não. E quando o pastor vai atrás dela, encontra ela como suja, cheia de bichos, carrapatos, pragas, e ele pega no colo e leva. E vai fazer o processo do limpar. Enquanto que eu quero que você entenda, igreja, que essa noite o papai nos chama para isso.
Porque tem pessoas que pedem, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu filho, salva meu esposo, liberta, cura. Mas papai tem um compromisso, é comigo e com você, igreja. O inferno, ele existe. Você vê o que está escrito no livro de Jó? Vê. Está lá para todos verem. E o Senhor ainda diz para o inimigo que não era para estar indo, mas ele foi. Até de onde ele foi expulso, e lá ele foi. E chegou lá, o Senhor ainda perguntou de onde vem. Ele disse, de arrodear a terra e de passear por ela. É isso que o inimigo faz. Ele sabe o que eu e você faz, o que eu e você fala. Ele só não sabe o que eu e você pensa e sente. Só se eu e você falar, igreja. E o Senhor pergunta, tem visto o meu servo Jó? Olha as qualidades de Jó. Íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Deus disse a ele. Ele se contentou com isso? Não. Pelo contrário. Ele chegou e disse que Jó só era assim porque ele tinha. Aí o Senhor disse, tire tudo, mas não toque na carne. Ele não contou 2 tempos. Mas além dos bens materiais, ele também matou os filhos de Jó. Enquanto que a permissão do Senhor foi para que ele tirasse os bens materiais de Jó. Porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Enquanto que o inimigo não contou 2 tempos. E ele não analisou nada, ele levou tudo. E além disso, os filhos de Jó. E Jó permaneceu em silêncio. Mas Deus sabia o que estava no coração e na mente de Jó. Ele não espalhou, ele não murmurou, ele não criticou, ele não blasfemou. E ele não julgou a Deus, nem aqueles que estavam com ele. Vai o inimigo de novo, e papai fala a mesma coisa, só que ele disse que é porque Jó tem saúde. Então, igreja, só presta atenção nessa passagem. O inimigo lança para Deus o seguinte, é porque ele é rico, e é porque ele tem saúde. Só por isso ele está te servindo. E só por isso ele é assim. Íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Mas o Senhor disse, vai e toca na carne dele. Mas a vida dele é minha. O inimigo veio e fez. Encheu Jó de lepra, da cabeça aos pés. Jó se viu em meio às cinzas com caco de telha. Enquanto que veio aqueles que diziam ser amigos, mas não eram amigos, ficaram em volta de Jó, olhando o sofrimento de Jó, e nem um copo de água lhe deram, nem sombra para ele fizeram, mas lá na frente a ele criticaram, a ele julgaram, e além deles ainda teve a sua esposa, que só estaria interessada no que Jó tinha. Ela estava bem com ele desde quando ele tivesse. Se você tem uma mulher fiel a Deus, que guarda verdadeiramente a fé como Ana, glorifica a Deus. Porque ela não vai estar com você só quando você tiver. Ela vai buscar por você quando você tendo ou você não tendo. Para papai te manter de pé. Para papai guardar a tua vida. E para papai fazer o reboliço na vida de vocês e mostrar que ele é Deus. Mas a de Jó não. Ela disse a ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó calou. Então, na passagem deste livro, o Senhor tem encontro com Jó. Aí Jó diz, agora eu conheço face a face. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Agora eu tive com o Senhor. Agora eu conheço Ele. Eu tenho intimidade com o Senhor. Nesse processo de Jó, Deus se apresenta a ele e faz com que ele tenha uma intimidade com ele.
E aí Jó pode dizer: eu agora conheço Deus, e não só de ouvir falar. E é nesse momento que papai manda te dizer, igreja. Não é porque você quer, não. É porque Ele é. Aquilo que chega até você, aquilo que vem até você, aquilo que vai até você, é porque Ele é. Majestoso, misericordioso, grandioso, amoroso. Mas Ele não deixou de ser justo. Aí Ele permitiu e Jó foi. E no capítulo 42, se eu não me engano, porque o livro de Jó é grande, depois que Deus muda o cativeiro de Jó, os amigos de Jó pensaram que seria eles que estaria recebendo de Deus em oração, que eles poderiam orar a Deus e Deus iria dar. Se enganaram, porque Deus assim disse que só iria ouvir a oração de Jó, e eles só viriam a ser abençoados através da vida e da oração de Jó. Então, igreja, continuamos buscando humildade, simplicidade e acreditando na verdade do Senhor, na justiça de Deus, que todas as vezes que a gente ouve dizer nem tarda nem falha, ela vem no momento certo. Não é brincadeira, porque a colheita é certa. Você vai plantando, mas não esqueça que você vai ter que estar colhendo. Eu vou estar plantando, mas com a certeza que o tempo do crescimento vai me dar aquela sensação de estar bem. Mas lá na frente, o que eu plantei aqui, eu vou estar colhendo. Então nós temos que saber o que estamos plantando, porque quando chegar a colheita, nós não venhamos dizer eu não mereço, eu não aceito, porque Deus manda dizer, igreja, família, unidos, corpo, alma, espírito, um membro sente a dor do outro, é um ajudando o outro, um caiu, o outro levanta. A mão nunca pode dizer ao braço, eu não preciso de você. O pé nunca pode dizer, eu não preciso de você, joelho. Porque somos corpos bem ajustados. Temos Cristo como cabeça. E se Ele é a cabeça, não é a orelha que vai passar ela, mas é o corpo que tem que obedecer à cabeça. E fazer por merecer a honra que vem do alto. Amém? Que os irmãos não esqueçam que aquilo que Deus pode acrescentar, Ele vai fazer. Mas o que é para eu e você realizar, Ele não vai mexer um dedo. Ele vai esperar de mim e de você. Porque a promessa é garantida. Mas aqueles que estão para receber a bênção, não vai ser os desobedientes, não vai ser os incrédulos, não vai ser os infiéis e nem os maldizentes. Vai ser os filhos obedientes, humildes, simples, sinceros, na casa e na presença do Pai. Que chegue e diz, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Abre a porta do teu quarto, entra e fala com teu Pai que está te vendo em secreto. Tudo aquilo que é preciso. O que você pode e o que você não consegue falar, Ele contempla. E Ele vai te responder publicamente, Ele me responde publicamente. Porque esses dias, igreja,
Papai quer conserto, quer santidade, quer união, quer verdade. Porque Ele quer mostrar quem são os verdadeiros adoradores. E os que vão estar como remanescentes sobre esta terra. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvem ao Senhor. O Ministério de Louvor com a oportunidade em nome do Senhor.